noite, boa noite. Vamos começar mais uma aula aqui na nossa semana de meditação, aula de número 2, começando nesse momento. Sejam todos bem-vindos para quem está começando a entrar aí, para quem já está presente. A gente vai dar alguns minutinhos aí para as pessoas irem entrando para começar a nossa segunda aula. Boa noite Maria Reis, boa noite Jaqueline, boa noite Betoca Lima, sejam todos bem-vindos. Enquanto todo mundo vai chegando, vai me contando aí de onde vocês são, se vocês já praticam meditação. Hoje a gente está na aula 2, eu espero que vocês já tenham começado a prática que eu sugeri ontem, né, para nossa semana, que é o que? Praticar pelo menos 10 minutos de meditação todos os dias para a gente ir cultivando esse hábito na nossa vida, para implementar esse hábito na nossa vida. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, eu gosto muito de falar desse assunto e geralmente as pessoas gostam também de ouvir sobre isso, porque a gente faz uma analogia bem interessante aqui com a nossa casa mental, com os elementos da nossa casa mental. E vamos iniciar a nossa aula de número 2 hoje. Já de antemão aqui, eu já quero dar os recados, estou vendo corações subindo nesse momento, então ó, já envia para as pessoas, já curte aqui nesse coração aqui embaixo, né, que tá aqui. Meu telefone tocando nesse momento, peraí, deixa eu chegar aí. Maria Augusta tá me ligando? Como assim? Acho que foi equivocado aí, Maria Augusta tá me assistindo aqui. Ó, Maria Augusta, coloca sua mensagem aqui nos comentários pra mim, aperta o botãozinho aqui do coração pra gente preencher essa tela de corações aqui, e tem um aviãozinho também aqui embaixo para que vocês enviem essa live para mais pessoas. Foi sem querer, eu também acho que foi sem querer, tá tudo certo, tá bom, Maria Augusta? Deve ter apertado aí algum botão, mas enfim, vamos começar. Primeiro, antes de começar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, né? Comecem a pensar, comece a refletir aí no contexto de vocês, se você experimenta de alguma forma a ansiedade. Você se sente ansiosa, tem se sentido ansiosa nesses últimos tempos? Como é que anda isso? Começa a pensar aí. Começa a refletir, se você quiser, já pega uma caneta, já pega um papel e começa a anotar o que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente quando eu começo a fazer essas perguntas para vocês. Eu experimento ansiedade? Quando que eu experimento essa emoção no meu dia a dia? Quais são os momentos que geralmente eu estou me sentindo mais ansiosa, mais angustiada? Você experimenta angústia na sua vida? Então começa a refletir, se quiser anota o que estiver vindo na sua mente, porque isso é importante para o trabalho e para o tema que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, você sente, por exemplo, uma ansiedade misturada com um medo subjetivo, com uma insegurança, vai anotando tudo o que vai aparecendo na sua mente, nesse campo mental. Porque isso é importante para quê? Para ir gerando clareza, para ir gerando mais lucidez e autoconhecimento. Você está explorando nesse momento esse universo, né, da sua casa mental, esse universo íntimo. E hoje tem muitas pessoas que estão vivenciando estados de angústia, de ansiedade, de tristeza, de insegurança, de medo e de uma forma muito disfuncional. E isso de uma forma como se fosse uma consequência desses estados emocionais, vai deixando a pessoa mais fragilizada, vai deixando a pessoa mais frágil, vai deixando a pessoa mais passível, né? Ela vai indo no fluxo, como a gente conversou ontem, então ela fica mais passível, ela fica mais suscetível a esse efeito manada que a gente conversou ontem, quando no máximo disso tudo, ela pode dar até um colapso, ela pode entrar aí num pânico no próprio sistema interno. Então, eu preciso começar a me reconhecer como eu estou nesse exato momento, nesse exato instante. E quando a gente começa a perceber isso, né, eu tô ficando ansiosa, tô ficando angustiada, e vem aquele turbilhão de pensamento, qual que é a nossa tendência? A tendência é a gente engajar nos pensamentos, a tendência é a gente engajar nessas emoções
E a partir do momento que a gente vai se engajando nessas dinâmicas internas, nessa dinâmica da nossa casa mental aqui, a gente vai perdendo algumas das nossas capacidades. Uma das capacidades que a gente perde nesse turbilhão aqui, desse contexto da nossa mente, do nosso campo mental, é a nossa capacidade de discernimento, é a nossa capacidade de pensar de forma clara, de exercer essa autonomia, esse bom senso. A gente vai perdendo totalmente a nossa consciência. Então, como eu disse ontem, na aula de ontem, né, é importante que eu entenda esse efeito manada. É importante que eu compreenda o estado emocional interno que eu tô agora, para eu não ficar à mercê, como se fosse uma folha de bananeira, como a minha avó costuma dizer, né? O vento toca, vai para um lado, o vento toca para o outro lado, vai para o outro lado. Então eu tenho que começar a criar essa clareza para entender e começar a reconhecer essas dinâmicas internas, essas dinâmicas da minha casa mental, para eu não ficar tão suscetível a esse movimento, que às vezes é um movimento de manada, de coletivo, né? E às vezes é um movimento do sistema, da sua família. Então eu vou me despertando. E daí a importância da gente se abrir, como vocês estão aqui hoje, se abrindo para conteúdos que edifiquem, que elevem a sua mente, que tragam coisas novas, que vocês possam utilizar de uma forma mais saudável, mais benéfica, mais útil na vida de vocês. É como se nesse momento me vem a imagem assim pela manhã. O que acontece de manhã? A gente está com a casa toda fechada, né? Aí de manhã a gente acorda e a gente abre as janelas. O que acontece quando eu abro as janelas pela manhã? Raios luminosos entram dentro da minha casa. Então é como se fossem novos conteúdos estão entrando na minha casa. Para quê? Para começar a iluminar, né? Para começar a nutrir outros aspectos do meu ser. Porque quando eu estou nesse sentido, experimentando muito a ansiedade, as angústias, as tristezas, a desesperança, eu preciso abrir a minha mente para novas coisas. Eu preciso nutrir a minha mente de novos conteúdos que sejam mais úteis, mais saudáveis, mais benéficos, né? Até para que novas energias, novas atitudes, novos comportamentos possam ser experimentados e possam ser nutridos. Então, do mesmo jeito que acontece com a nossa casa, fisicamente falando, que eu abro a casa para o sol entrar, a gente também abre a nossa casa mental, o nosso universo particular, para que novas energias, novos conteúdos entrem. Então, agora é a hora da gente começar a perceber essa dinâmica. Casa externa, física, e casa interna, mundo físico, mundo interno, mundo interior. E os dois mundos precisam ser limpados, os dois mundos precisam de atenção. O que acontece com a maioria das pessoas? Está todo mundo conectado com o externo. E o mundo interno? Eu tenho uma intimidade comigo? Eu sei quais são os elementos que habitam o meu ser? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa aula. A gente vai conversar hoje sobre os 4 elementos. E quem já fez isso, quem já participou dessa série de aulas da vez passada, vai lembrar dos 4 elementos que estão presentes em todas as nossas práticas de meditação. E é muito importante que a gente observe esses 4 elementos, reconheça esses 4 elementos, porque eles são importantes dentro de nós também, porque eles existem por alguma razão, né? Então é importante que eu olhe para esses elementos com compaixão, com abertura, com acolhimento, né? Limpando o terreno para que esses elementos da minha casa mental possam funcionar adequadamente, de uma forma funcional. Porque o que acontece? Esses elementos da casa mental, eles fazem parte da nossa casa mental. Só que o terreno, ele não está com bons nutrientes. O que acontece? Esses elementos funcionam de uma forma não tão adequada assim. Então, quando eu começo a limpar o terreno, eu dou a chance desses elementos atuarem de uma forma mais adequada. Então, Nelly que está aí, ó, a Marília que acabou de entrar,
A Norcília, que já participou também da outra vez da nossa série aqui de meditação. Quais são os elementos da nossa casa mental? Coloca aí para mim, por favor, nos comentários o que vocês lembram dessa aula que a gente fez há um tempo atrás, né? A dinâmica da casa mental. Coloca aí enquanto eu bebo água. Lembram de alguma coisa? Dos 4 elementos da nossa casa mental? E eu gosto de fazer essa analogia com a casa física, né? Porque a gente tem essa casa mesmo, que ela é física, e tem uma casa que é sutil, o mundo que é sutil. E agora pensa na sua casa, fisicamente falando. A sua casa tem uma rua, ela está localizada numa rua. A sua casa tem um número, a sua casa tem um CEP, a sua casa está num bairro, a sua casa está numa cidade, né? Você consegue localizar muito bem a sua casa, se necessário for, dizer aonde é que está a sua casa. Agora, existe uma outra casa, com uma musiquinha que a gente aprende quando é criança, né? Que é aquela casa que não tem teto, não tem rua, não tem número, não tem nada. Mas é a casa mais engraçada e mais interessante que existe. Aí a Norcília já disse um dos elementos da nossa casa mental, a avó jogadora. E essa casa sutil, né? Essa casa que é abstrata, que não tem nada, vamos dizer assim, todo mundo tem. Todo mundo tem essa casa sutil. Todo mundo. Você, eu tenho, vocês que estão aqui me assistindo, têm essa casa mental. E essa casa mental, como já dizia a Marisa Monte, é o nosso universo particular, né? É esse mundo interior, é esse mundo íntimo. É a nossa intimidade, é o nosso interior. E será que eu conheço esses elementos? Será que eu conheço os elementos que habitam o meu ser? Se pergunta, será que eu conheço? O que está passando aqui? Porque o mundo interno, como o mundo externo, é uma paisagem. Só que essa paisagem só você vê, só você enxerga, porque está aí dentro de você. E esse ambiente tem um dono, tem um autor, né? Tem uma pessoa que está aí contribuindo para que esse ambiente se mantenha e seja sustentável, inclusive. E esse dono desse ambiente só tem um dono, é você. Diferente da nossa casa física, que pode ter vários donos e todo mundo cuida, o ambiente interno, o mundo interno, a paisagem interna, só tem um dono ou uma dona, que é você. Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando agora? A Catarina colocou a clareza. A clareza também pode ser um elemento da nossa casa mental. Aqui a gente vai resumir esses elementos em 4 elementos para ficar mais fácil, tá? Então, como eu estou dizendo, tem o mundo externo e tem o mundo interno para a gente cuidar. A gente cuida muito bem da nossa casa física, né, da limpeza da nossa casa física, mas a gente está limpando a nossa casa interna. A gente está limpando o nosso ambiente interno. A gente está reconhecendo os elementos que estão na nossa casa interna. Porque dentro da casa interna, se existe só um dono ou uma dona, só uma pessoa dá ordem ali dentro. Só uma pessoa deveria, né, ditar a dinâmica desse conjunto habitacional do nosso mundo interior. Então, só uma pessoa pode fazer isso, e essa pessoa é você. Essa pessoa lidera esse ambiente, ou deveria liderar esse ambiente. Só que o que essa pessoa costuma fazer? A dona ou o dono? O que ela costuma fazer? Onde é que essa pessoa está? Onde que você está dentro do seu ambiente externo? Então comece a pensar. O ambiente interno tem um dono, tem uma dona. E onde é que está essa dona? Está liderando, está comandando, está modulando? Está dando ordem? Está dizendo sim, está dizendo não? Onde é que está essa dona desse ambiente? Quem é que está dirigindo esse ambiente interno? Então, tem os elementos e tem o dono. Tem os elementos e tem o proprietário. Eu gosto de pensar nessa dinâmica de casa para ficar
mais fácil, como eu disse. Se é um mundo interno, se é um mundo que todo mundo tem, a gente na interação com as pessoas, esses mundos eles interagem um com o outro. Então, o meu mundo interno interage com o mundo interno de outras pessoas. Então, a gente está o tempo todo interagindo com o externo. O mundo externo interage com o mundo interno. O clima, a temperatura, as pessoas, os lugares, os familiares, isso tudo está em constante interação. Então, o clima afeta o meu mundo interno. O clima, vou pegar o clima como referência para ficar mais fácil, afeta o meu universo íntimo. Muda coisas aqui dentro de mim quando o tempo muda. Imagina quando eu estou ouvindo as pessoas, quando eu estou vivenciando um contexto. Então, tudo isso é importante que a gente passe a ter mais que consciência. A Norcília colocou aí, quem que é a dona do pedaço? A consciência é a dona do pedaço. Só que o que está acontecendo geralmente? A consciência está dormindo. A gente vai falar mais pra frente sobre a consciência. Então, da mesma forma que você cuida, né, da sua paisagem interna, você cuida da sua paisagem física, do seu ambiente físico, a gente tem que começar a se atentar para essa paisagem interna, para esse mundo interno, porque se existe interação, se eu estou vivendo por exemplo, num contexto de agressividade, num contexto de tranquilidade ou de paz, o meu mundo interno está recebendo essas informações também. E os meus elementos aqui internos estão se movimentando por conta disso. E a meditação é o que nos ajuda, de fato, a fazer essa higienização do nosso mundo interno, a limpar esses processos que vão acontecendo internamente, que vai colocando a gente naqueles estados que eu perguntei para vocês lá no início, ansiogênicos, né? Tristes, angustiantes, com medo subjetivo, sem explicação, insegura. Então, conforme vai tendo essas interações, eu vou experimentando essas situações. E isso acontece porque eu também não estou tão atenta. Então, a meditação ajuda a gente a ficar presente, para que a gente faça esse processo de higienização da nossa casa interior, do nosso ambiente, para a gente cultivar mais tranquilidade, mais serenidade, mais calma, né? Mais paz interna. E o principal, a gente desidentificar com essas dores que eu disse ontem, do passado e do futuro. Porque o que acontece? A gente olha para determinadas coisas que estão aqui nessa dinâmica passado e futuro e a gente acredita que a gente é aquilo. E na verdade a gente não é isso, a gente é algo muito maior. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, novamente, pensa na sua casa física. O que acontece com a sua casa física quando você não limpa a sua casa? O que acontece? Por exemplo, quando você larga um prato lá ali na pia e aquele prato fica, e fica, e fica, e fica. O que acontece? O que acontece quando você deixa a sua casa, nunca faz nada lá dentro da sua casa? O que acontece, fisicamente falando? Substâncias vão sendo, né, acumuladas ali. E aí, o que acontece? Vai tendo processos químicos. Então, começa a dar mofo, a própria poeira junta com a umidade já começa a dar aquele bolor. Isso acontece na nossa casa física. Se a gente deixa resto de comida por muito tempo ali na geladeira ou em cima da pia, o que acontece? Vai criando um mofo. Isso vai atraindo o quê? Insetos, outros seres. Se você derrama um copo de suco no chão, o que acontece com aquele suco? Vai ficar ali pregando, vai atrair o quê? Formiga, vai atrair barata, inseto ali. Não é verdade isso? Isso acontece na nossa casa física. Agora, o mesmo processo acontece na nossa casa mental. Então, se eu permito que coisas ganhem esse espaço e aqui fica, o
processos químicos vão acontecendo a nível cerebral. Então a gente começa a perceber que a dinâmica de externo com interno é muito parecida, é muito similar. Quando eu deixo e permito que coisas cresçam na minha, que continuam processando e crescendo na minha mente, no meu campo mental, eu atraio circunstâncias, eu atraio pessoas, eu atraio situações, justamente porque eu não estou cuidando como eu deveria cuidar. Faz sentido isso para vocês? Então, quando eu penso em casa, eu preciso pensar na casa física, estou cuidando da minha casa física, mas eu também preciso pensar de maneira parecida em relação à minha casa mental. Esses estados emocionais, esses estados psicológicos, né? Essa frequência que eu estou emanando, tudo isso vem da minha casa mental. E hoje, esse momento que a gente vive, exige muita atenção e consciência para a casa mental. Muita. E a maioria das pessoas não tem essa intimidade com o mundo interno, porque a consciência está adormecida. A consciência ainda está ali na anestesia, ou em estado anestesia pela metade, né? Meio anestesiada, meio anestesiado. Então eu preciso começar a despertar minha consciência para esse autocuidado, para esse cuidado com o meu mundo interno, para fazer as limpezas que precisam ser feitas, para nutrir aquilo que precisa ser nutrido. E não simplesmente, chegou, deixei, ficou, cresceu, virou um monstro aí dentro de você. Então eu preciso me atentar para isso. E esse processo de se atentar para esse mundo interno vai colocando a gente nesse local de atenção. Primeira coisa, atenção. Porque a meditação é um processo de autocuidado, é um processo de limpeza da casa mental. É um processo em que a gente vai sentar para meditar, né? E aí a gente começa a dar de cara com esses elementos da nossa casa mental, e muitas vezes esses elementos estão que nem os pratos que não foram lavados, tá? Que nem o suco que foi derramado no chão. A gente vai dar de cara com tudo isso. E aí a gente começa a meditar, a gente começa a sentar numa postura confortável, né? A gente respira, a gente vai entrando no nosso mundo íntimo, a gente vai abrindo a porta desse mundo íntimo. Aí o que acontece? A gente dá de cara com esses elementos da casa mental que estão todos dentro de nós. E aí quando a gente olha para aquele trabalho todo acumulado ali, sujo, o que a gente quer fazer? A gente quer sumir com aquilo, na verdade, quer que desapareça aquilo. Mas esses elementos não somem assim. Eles nem têm para onde ir, na verdade, né? E aí a gente começa a perceber que eu preciso olhar, eu preciso reconhecer, eu preciso começar a compreender, até para que a minha prática meditativa fique mais rica, fique mais produtiva e a gente possa de fato desfrutar dos benefícios da prática da meditação. Então, para fins meramente didáticos aqui, depois não fiquem com isso na cabeça, né? Só para ficar mais fácil de explicar aqui, eu vou chamar esses elementos da casa mental, para quem já assistiu vai lembrar disso. Então, eu vou chamar os elementos da casa mental de hóspedes, porque é uma casa. Então, dentro da minha casa tem alguns hóspedes, só que esses hóspedes, eles não são aqueles hóspedes que chegam e vão embora. Eles não têm para onde ir, eles só vão ficar aqui, nessa casa. Não tem outro lugar, eles são moradores dessa casa mental. Então eu vou chamar de hóspedes para ficar mais fácil da gente entender. E eu peguei esse nome de hóspedes em homenagem a um poema do Rumi. Depois vocês procuram aí no Google, poema do Rumi que chama A Casa dos Hóspedes. Depois quem quiser ler, ele fala exatamente a nossa prática aqui de meditação, só que num poema, chama A Casa dos Hóspedes. E eu estou chamando de hóspedes aqui os elementos da nossa casa mental, meramente para fins didáticos, para a gente ficar mais fácil de entender. Se você pega outras literaturas,
você vai perceber que esses hóspedes são chamados de macacos da mente. Então a nossa casa mental está cheia de macaquinhos, pulando, pulando, pulando. Então esses macaquinhos são os elementos da casa mental. Aqui eu estou chamando de hóspedes, né? Agora imagina esses hóspedes sem o proprietário. Imagina esses hóspedes todos aí na sua casa, os elementos da sua casa mental, e a proprietária, a dona da casa, está dormindo. Imagina, você chama algumas pessoas para sua casa, essas pessoas chegam na sua casa e você vai dormir. Imagina o que acontece. Fazem a festa, né? Como se fosse lá os macaquinhos, faz maior bagunça na sua casa. Então, os elementos da nossa casa mental, que a gente vai começar a falar aqui, existem vários elementos. Aqui a gente está resumindo em 4, né? Só para ficar mais fácil a gente compreender, a partir do momento que você começa a praticar, você vai perceber novos hóspedes, novos elementos dentro da sua casa mental, mas aqui eu estou dividida em 4, só para ficar mais fácil, tá bom? Então, o primeiro hóspede, a primeira hóspede que eu vou chamar aqui, a Norcília, antes aqui no início, ela já colocou o nome desse hóspede aqui. Eu vou chamar de a voz julgadora. Quem é a voz julgadora? Então, lá dentro da nossa casa mental, do nosso mundo interno, do nosso mundo particular, do nosso mundo íntimo, tem um hóspede que se chama a voz julgadora. O que acontece? A gente senta para meditar, a gente adota uma postura confortável, a gente começa a respirar, não é verdade? Aí, de repente, a gente nota uma voz dentro de nós, dentro aqui, ó, do nosso campo mental, da nossa mente. A gente nota uma voz. E é uma voz que não cala a boca, hora nenhuma. É uma voz que nunca vai ficar em silêncio, nunca. E de verdade, não queira fazer essa voz se calar, porque ela não vai ficar calada. Então a gente senta, tá ali numa postura super confortável, a gente começa a prática e de repente a voz. E aí acho bom você já assimilar que o objetivo da meditação não é expulsar nenhum dos elementos mentais. O objetivo da meditação não é calar a voz. O objetivo da meditação não é jogar para fora da mente toda essa dinâmica. O objetivo da meditação é despertar a consciência. Não é silenciar a voz. Por quê? Ela simplesmente não vai parar. A nossa mente, ela tem um processamento, ela tem uma atividade natural, cerebral. Então, a voz que a gente nota, ela não vai ficar calada. E não queira brigar contra isso, não queira fazer ela se calar, porque vai ser perda de tempo. Você vai perder seu tempo, vai perder a sua energia lutando em fazer essa voz se calar, porque não vai calar. Então, o desafio da meditação aqui não é calar a voz julgadora, é observar a voz julgadora. A Norcília tá com a lição em dia, é observar a voz julgadora. Ah, Manu, mas eu vou observar essa voz julgadora pra quê? A maioria das pessoas me pergunta, pra que eu vou ficar observando a voz, os elementos? Primeira coisa, para você ganhar intimidade com o seu ser e saber, primeiro, que essa voz existe dentro de você. A maioria das pessoas não sabe que essa voz existe e que faz morada dentro de cada um de nós, faz morada em mim, faz morada aí dentro de vocês que estão assistindo. Então, a primeira coisa, o primeiro objetivo dessa observação é reconhecer que essa voz existe, porque a maioria não sabe. E por não saber, entra no efeito que é manada. E por não saber, perde autonomia. E por não saber, diminui a capacidade de escolha. Então, a primeira coisa que a gente começa nessa prática da meditação da observação é para reconhecer, isso existe.
Agora, o que eu vou fazer disso é um outro momento. Então, isso está presente dentro de você. Então, eu vou reconhecer. Por exemplo, você está aqui me ouvindo, o que acontece com a voz julgadora dentro de você? A gente começa, vocês devem observar aí a paisagem, fica assim, ah, a Manu tá de blusa preta, ah, mas essa blusa preta não caiu tão bem assim na Manu. Ah, Manu tem livros aqui em cima, o que será que esses livros que tá aqui em cima? Ah, tem uma luz, tem um Buda ali atrás, ah, tem uma plantinha. Aí começa, né? Ah, isso é feio, isso é bonito, isso é assado, isso é outra cor. Aí começa num blá 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 incessante dentro da nossa mente, né? E não adianta querer calar isso não para. Então, eu tenho que gerar o quê? Consciência de que essa voz existe. E que essa voz, ela vai julgar, ela vai criticar, ela vai comparar o tempo inteiro. Você está assistindo essa aula, o que acontece? Ela fica aí, né? Na sua mente, eu vou dizer, aqui no seu ouvido, falando o tempo inteiro com você. Essa voz julgadora, ela é expert em julgar e comparar. Então, outro exemplo, você está aí lendo um livro, né? Você está lendo um livro e essa voz fica falando, comparando com outro livro que você leu. E aí você fica o tempo todo nessa comparação, nesse julgamento. O problema, né, é que a gente às vezes acredita que essa voz sou eu. Só que essa voz não é você. Essa voz faz parte de você. Ela habita o seu ser. Então, a voz julgadora é um dos hóspedes ou elemento da casa mental que compõe as críticas, os julgamentos e as comparações. Toda vez que eu caio na crítica, no julgamento e na comparação, atentem-se. Hóspede da voz julgadora no comando. Toda vez que eu permito me deixar levar por crítica, julgamento e comparação, voz julgadora tomou o comando da sua casa mental. É como se a voz julgadora dissesse assim, ó, agora eu sou a dona. Agora eu vou comandar isso aqui. Agora eu vou administrar todos vocês. A dona que a consciência dormiu, agora eu tomo conta. A voz julgadora faz isso. Então, toda vez que eu tô na crítica, no julgamento, na comparação, voz julgadora no comando. Observem. Observem, porque essa é a prática. Observar. Por que eu estou dizendo isso? Porque sentou para meditar, vai começar a vir comparação. Por exemplo, quando eu fiz uma meditação assim, assado, eu senti tais e tais coisas. Nessa prática eu não estou sentindo isso ainda. Aí começa a comparação. Aquela prática, aquela meditação, aquela voz é muito melhor do que essa que eu estou ouvindo agora. Comparação. Julgamento, crítica. Então, esse é um elemento muito forte na grande maioria das pessoas. E na meditação, quando eu começo a meditar, eu vou começar a me atentar a essa voz julgadora, né? Que nunca vai ficar em silêncio. Podem anotar se quiser. Voz julgadora não fica em silêncio. Não adianta lutar com ela, não adianta gastar energia. Não adianta ficar tentando o tempo todo silenciar, porque ela não vai calar. E o desafio aqui é observar a voz julgadora. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo aqui para vocês? Já, curtem aqui embaixo, envia para as pessoas que vocês gostam, que vão fazer sentido elas ouvirem isso hoje, nessa noite, né? A nossa segunda aula. Então, a gente acabou de falar sobre o primeiro elemento da nossa casa mental que eu preciso reconhecer, a voz julgadora. Anotado? Aí a gente vai para o segundo elemento. O segundo elemento também é assim, causa muito. Então, a voz julgadora fica aí na crítica, na comparação, no julgamento. Aí a gente tem o segundo hóspede. E aqui eu vou chamar esse segundo hóspede de a memória. A memória
a hóspede memória, aí dentro da nossa casa mental, ela compõe as nossas lembranças boas e ruins. Então tá, eu sento para meditar, de novo, me coloco numa postura confortável, né? Começo a respirar, a gente está ali prestando atenção e a gente está prestando atenção na respiração e de repente o que acontece? Memória, passa. Memória, passa. Sabe aquela coisa que parece que tem uma criança correndo na nossa frente, de repente pula e volta e depois passa de novo a memória e faz aquelas brincadeirinhas aparecendo de repente? É mais ou menos isso que a dona memória faz, que esse hóspede, né, esse elemento da nossa casa mental faz. Então, aí vem a memória, né? A gente tá lá, senta para meditar, fecha os olhos, começa a respirar, aí passa a memória. Aí mostra a memória de quando você tomou um café hoje de manhã. O que você tomou no café hoje de manhã? Vem na memória. Você lembra? Você está lá sentada, você lembra do que você comeu no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde. Vem, memória. Aí de repente você continua lá meditando e aí você lembra, comi isso, comi aquilo outro, falei com ciclano, não sei o que. Memória. E vem aquele monte de memória, porque a gente produz milhares de memórias o tempo inteiro. E aí, de repente, passa a memória do dia que você brigou com a sua mãe. Passa a memória do dia que o seu chefe, assim, acabou com a sua raça. E a memória vai continuar passando, né? E aí, você começa a ficar nesse fluxo da memória. Que a memória, ela joga. Ela, é como se ela tivesse um quadro. Ela emoldura o quadro e faz assim para você, olha para isso. E aí você olha para isso. Se você interage com a memória, o que acontece nessa interação? Começa a surgir, né, o terceiro hóspede, a gente começa a surgir emoções, ou, melhor dizendo, começa a surgir pensamentos, e aí começa uma interação entre dois elementos da casa mental. Vamos pegar aqui os dois primeiros, uma memória e a memória e a voz julgadora, comparação, por exemplo. Então, interagiu dois elementos, e nessa interação você interage, e aí os dois elementos dessa casa mental tomam conta. Quem está no domínio agora? A voz julgadora, né, no quesito comparação, e a gente está ali com a memória. E aí a memória, você continua lá e de repente vem, né, algo ruim que aconteceu com você. E você fica nessa memória ruim. Então você experimenta toda essa carga emocional, tudo de novo. Você lembra, por exemplo, de uma amiga sua, que agora vocês estão, né, era muito sua amiga, mas agora está distante. Então, a memória vai jogando isso, e uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Imagine se a gente interage com todas as memórias que passam. Porque é simples assim. Vem, lembra, memória. E toda vez que você lembra de uma coisa, vem pensamentos, vem crítica, vem a voz julgadora. E aí você começa nessa prática, tô meditando. E ao invés de meditar de fato, o que está acontecendo? Só interação entre elementos da casa mental. E o que acontece nessa prática? Ao invés de você só observar, você está na dinâmica da interação. Por isso que o desafio da meditação é observar. E não quer dizer, de novo, da mesma forma que eu disse sobre a voz julgadora vai falar um monte de coisa na sua cabeça. E algumas pessoas acreditam no que a voz julgadora fala. Só que aquela voz não é você. A voz julgadora faz parte de você. A mesma coisa acontece com a memória. Aquela memória que foi jogada aí, para você ver novamente, também não é você. A memória, de novo, faz parte de você, mas a memória não é você. E aí que a gente tem que criar o que eu disse lá no início, uma desidentificação dessas memórias de dor. Eu vou saindo dessa interação, porque a consciência adormecida faz com que a gente fique misturada, né? E a gente acha que é aquela memória.
E a gente não é a memória. A memória faz parte da gente, faz parte do nosso mundo interno, mas não é a gente. E aí, de novo, o desafio é observar. Memória, tá aqui, memória. Ela vem e joga, memória. Eu tenho que ter essa consciência, né, de perceber uma memória. E a memória é isso. A gente produz muitas memórias, né, muitas lembranças aqui. Aqui eu coloco lembranças de coisas boas e de coisas ruins, porque memória é memória. E produz pensamentos, produz emoções e estão ali, às vezes, distraindo a gente na nossa prática. Então, você que está aqui me ouvindo, às vezes está lembrando de coisas aí. Na sua paisagem mental, está passando alguma coisa. E então observe, lembrança, memória, né? Memória, a lembrança de algo ruim, lembrança de algo bom, não importa. Lembrança, memória. Tudo bem até aqui com esse elemento, com esse segundo hóspede? Esse segundo hóspede, né? A gente falou da voz julgadora, agora a gente falou da memória, lembranças boas e ruins. Então, quando eu for meditar, atente-se, elas vão surgir. Esses hóspedes vão surgir no seu ambiente mental, na sua casa mental. Então, imagine que você está aí na sala e esses elementos estão chegando. Depois leiam A Casa dos Hóspedes do Rumi, que isso vai ficar bem claro para vocês. Aí a gente tem, a Mariana está dizendo, tudo bem, certo? Então, aí a gente tem o terceiro hóspede. Então, anotando, primeiro, a voz julgadora, que compõe críticas, julgamentos e comparações. Segundo hóspede, a memória, que compõe lembranças boas e ruins. Terceiro hóspede, esse hóspede é assim com a voz julgadora, assim, carne e unha com a voz julgadora, tá? O terceiro hóspede é o hóspede que eu vou chamar de o intelectual. O intelectual compõe ideias, pensamentos, crenças e valores. Anotado? O intelectual compõe ideias, pensamentos, crenças e valores. O que esse hóspede, né, ele costuma, os nossos pensamentos, geralmente, as nossas ideias, os nossos preconceitos, eles são construídos ao longo da nossa história. E aí, tem gente que diz que é desde a concepção, já começa a construir aí esse intelectual, essas ideias, esses pensamentos, essas crenças, esses valores. Para quem tem uma visão reencarnacionista como eu diria que essas ideias, crenças e valores a gente começa a construir, a gente traz até de outras vidas, né? Mas essas crenças, essas ideias oferecem parâmetros para a voz julgadora. Eu só sei se uma coisa é feia ou bonita porque eu estou ali comparando, mas qual é o critério que eu estou utilizando? Eu só sei que uma maçã é menor do que a Terra em termos de planeta, porque eu usei um critério, né, de tamanho. Então, como é que eu sei que uma coisa é grande ou é pequena? Eu tenho um critério sobre isso. E aí eu consigo fazer o quê? Comparar. Por isso que eu disse que o intelectual, ele é muito em sintonia ali com a voz julgadora, porque é ele que traz a base dos julgamentos. E às vezes os nossos julgamentos estão baseados, às vezes não, certeza, 100% estão baseados nas nossas crenças, nos nossos valores, naquilo que a gente aprendeu como certo e como errado. Para mim, talvez não seja para o outro, mas dentro do seu universo, dentro da sua crença, dentro dos seus conceitos, aquilo é certo ou errado. Então, o intelectual dá base para a voz julgadora, dá fundamento, dá métrica para a voz julgadora, certo? Então, o intelectual, ele nutre, ele traz material para julgar. E eu sei se a vida é ruim, se a vida é boa, se não é, de acordo com esses parâmetros. Então, você senta para meditar, se coloca numa postura ali confortável, começa a respirar e o que passa? Pensamento. E o que vem? Referências. E o que acontece além dessas referências? Aí entra ali com a voz julgadora, começa a criticar, começa a comparar, começa a julgar.
E aí, de repente, começa a vir a lembrança. E a lembrança te coloca naquela situação em que aconteceu tal coisa. E aí já houve toda uma interação de 3 elementos. E o que acontece com você? Você fica presa nesse emaranhado de pensamento, ideias, voz julgadora, lembranças. E aí a gente começa a se perguntar, cadê eu? Cadê você nesse emaranhamento todo de interação dos elementos da sua casa mental? Cadê a pessoa que gerencia todos esses hóspedes aí dentro de você? Então, cadê a dona do pedaço? E aí a gente volta. Elemento, a voz julgadora, a memória e o intelectual estão no comando. Estão ali, dirigindo tudo. E a gente começa a se perguntar, cadê a pessoa que deveria comandar essa casa? Porque eu já deixei eles tomarem conta de mim. Então veio o pensamento, veio uma ideia, veio uma crença, veio um valor, juntou com a voz julgadora, já fiquei toda dominada. E aí vem a memória e te confirma, aconteceu mesmo isso, é assim que vai ser. Me perdi, fiquei emaranhada. Tudo bem até aqui com o intelectual? Então, a gente precisa recordar do quê? Da nossa consciência. A consciência que tira a gente desse emaranhamento. Então, a gente tem aí 3 elementos da casa mental que a gente começa a ficar mais atenta, mais observadora, mais consciente desses elementos. Tá fazendo sentido para vocês isso? Porque isso é o que acontece comigo quando eu estou meditando. Se eu não estou atenta, eu sou dominada por pensamentos, por memórias, por julgamentos, por esses critérios, por esse parâmetro do que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, que é feio, que é bonito, tá baixo, tá alto. Então, a gente precisa fazer esse despertamento da consciência que é você. Você não é a voz julgadora. Você não é a memória e você não é esse intelectual que aqui a gente reuniu ideias, pensamentos, crenças e valores, né? Então a gente é algo muito maior do que tudo isso. E para encerrar, tem o 4º elemento, o 4º hóspede da nossa casa mental, que é o conjunto aqui, tá? Eu vou colocar como um conjunto, como eu estou fazendo com os outros, para ficar mais fácil de explicar. A gente tem o 4º hóspede, que é o quê? A emoção, ou as emoções. Aqui eu vou chamar de a emoção. A emoção compõe esse conjunto de emoções e de sentimento. Só para a gente fazer uma diferenciação rápida. Emoção é reação química. Sentimento já é o que eu experimento a partir dessa reação química, tá? Então a gente tem aí uma emoção, que é um disparo automático que gera repercussões, né? Por exemplo, em alterações fisiológicas, altera o batimento cardíaco, altera o ritmo do fluxo da corrente sanguínea, gera, por exemplo, descarga de cortisol, de adrenalina no sangue. Isso tudo emoção causa. E a partir dessa descarga química no nosso corpo, aí a gente tem os sentimentos de raiva, alegria, tristeza, medo, angústia, nojo, repulsa. Então são todas as emoções. E um filme bem interessante de ver, nesse sentido que a gente está conversando aqui hoje, é aquele filme de desenho Divertidamente. Então, para compreender essa dinâmica que a gente está trazendo aqui da casa mental, seria bem legal se vocês pudessem assistir o Divertidamente, porque você vai dar para ver direitinho a dinâmica dessas emoções aí dentro da casa mental, tá bom? Então, a gente tem nesse momento essa interação desses 4 elementos durante a prática da meditação. Resumidamente, tem outros elementos? Tem, mas aqui a gente vai ficar com 4. Agora imagine esses 4 elementos aí sentados na sala da sua casa. A voz julgadora, a memória, o intelectual e a emoção. Imagine esses 4 nesse momento interagindo na sua casa mental. Imagina eles estão aí jantando na sua sala de jantar, sentado na mesa aí na sua casa.
Imagina essa interação, tudo isso. Aí chega o pensamento, chega uma ideia, encontra a voz julgadora, faz uma comparação, a lembrança surge de repente e confirma um evento que sintoniza você com alguma emoção. E aí todo esse ciclo se repete, você fica presa, né, emaranhada nessa dinâmica, nessa interação dos elementos da casa mental. E a pergunta que eu quero deixar para vocês, a Fran está dizendo misericórdia. A pergunta, isso acontece, como eu estou te dizendo, chega os hóspedes na sua casa, você senta, quer dizer, eles sentam e você sai. Você deixa eles tomando conta. É isso que acontece geralmente quando a gente não está consciente. Então, eu quero deixar hoje vocês com essa reflexão, com essa imagem, para que quando você sentar para meditar, você tenha clareza dessa dinâmica acontecendo e você adote uma postura de observar. Não tem que interagir com voz julgadora, com emoção, com intelectual, com a memória. Tem que observar. Quando estiver na meditação, interagiu, parou de meditar. Eu recomeço. Por isso que o desafio não é sentar para meditar, o desafio é observar. E aí, nessa observação dessa interação, comece a se perguntar, cadê você? Quem é você dentro dessa dinâmica, dentro dessa interação? Você, já fique claro aqui, você é a consciência. Você é a dona dessa casa, você é a pessoa que deveria estar liderando esses elementos dessa casa mental. Mas o que acontece? Por alguma razão, ela está dormindo, ela está anestesiada. Como diriam, ela está em coma. E a gente precisa tirar essa consciência desse estado de coma. E essa consciência que observa. É esse exercício que a gente vai fazer durante essa semana, observar. Porque você não é nada desses elementos, você não é nenhum desses elementos. Você é a pessoa que lembra, você não é a lembrança. Você é a pessoa que pensa, você não é o pensamento. Então a gente começa a se recordar. E quando a gente está meditando, né, a gente abre esse espaço de silêncio para fazer essa observação. Então eu, como consciência, eu observo nesse lugar de silêncio. A consciência, uma das habilidades da consciência é justamente o silêncio. Como numa harmonia, o silêncio também cabe. Tudo bem até aqui? Tudo bem com isso, com esses ensinamentos por hoje? Me contem aí pelos comentários, porque a partir de agora, o nosso desafio é gerar consciência desses elementos. Para gerar consciência desses elementos, eu não preciso estar sentada para fazer isso. No dia a dia, nas coisas da vida, a gente começa a observar esses elementos, tá bom? Mas como eu disse, mantenha uma prática formal, senta e pratica. Eu já disse para ter uma dupla para ficar mais fácil, para a gente se apoiar nessa prática, mas eu posso me observar durante o dia, durante as tarefas, estou fazendo alguma coisa, se observa, se perceba a atuação desses elementos, quando é que eles entram no comando, quando é que você sai. Então é essa dinâmica que está acontecendo o tempo inteiro e a meditação faz com que a gente fique mais presente, ou seja, mais consciente para entender que esses elementos fazem parte, mas eu não preciso me identificar com eles. Eu posso simplesmente observá-los e entender, faz parte. Mas agora eu escolho fazer isso, isso, com base no que eu acredito, com base no que eu sei que é mais benéfico para mim e para o outro, certo? Tudo bem até aqui? Então dá pra gente treinar até amanhã essa observação dos elementos? A Nelly tá dizendo muito bom, Manu, tá? Catarina tá dizendo perfeito, Manu. Então, para hoje, essa é a nossa aula de número 2. Eu espero que tenha colaborado aí na prática de vocês para que crie e gere mais consciência desses elementos, para que vocês não sejam mais dominadas por esses elementos e possam, de fato, despertar
a consciência. Amanhã a gente vai falar mais da consciência, tá bom? Então, boa noite para vocês. Se tiverem perguntas, quiserem colocar perguntas lá pelo canal do Telegram, quiserem colocar perguntas também aqui pelos comentários, gente, fiquem à vontade, tá? Às vezes eu vou passando conteúdo, né? Nem vou parando muito porque isso tá bem prático para mim, mas coloquem aqui pelos comentários, me mandem no Telegram ou pelo WhatsApp também, e a gente vai trocando e compartilhando informações. Também quero saber como é a prática de vocês, porque eu estou contando como é a minha prática para vocês. Por isso que a casa mental é uma das casas mais interessantes e engraçadas de se observar. E quando a gente vê a meditação por esse lado, né, de curiosidade, de interesse, né, de iniciante, de principiante, fica mais agradável praticar, fica mais leve fazer a prática da meditação sem esse peso de que eu tenho que. A gente não tem que nada, a gente só tem que sentar, observar e desfrutar do momento enquanto tudo está acontecendo, tá bom? Então, boa noite para todos vocês, até amanhã às 20 horas aqui no Instagram, pra gente ir pra aula de número 3. Tchau, tchau!